O Internacional pode solucionar o seu problema na lateral esquerda a partir de um velho conhecido. O William, lateral direito do Cruzeiro, não está muito satisfeito com as oportunidades que tem recebido no Clube Mineiro e pode ser uma alternativa no mercado. Além disso, a próxima joia colorada que pode ser negociada com o futebol europeu. Santos, Inter e Thiago Maia. Quem sabe o capítulo final dessa novela tenha sido divulgado a partir da imprensa paulista. E as declarações ou justificativas de Daniel Nobre Bins após o clássico Grenal 4-4-4. Nós falaremos sobre tudo isso a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações do Internacional nesta segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2025. Então, já deixa teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo e se inscreve no canal. Bora atingir a marca aí dos 10 mil inscritos. Falta muito pouco mais de 100 inscritos pra gente atingir essa marca, que é a meta que traçamos até o final do Campeonato Gaúcho. Campeonato Gaúcho que está na sua reta final. E o Colorado entra em campo no próximo sábado para enfrentar a equipe do Caxias no estádio Centenário. E como falamos no vídeo anterior, o técnico Roger Machado vai ter reforços importantes para este compromisso. Gustavo Prado, Ricardo Matias, o próprio Henrique Men, que também volta, e a grande tendência e expectativa é de que o Bruno Tabata também seja um jogador que fique à disposição. Mas no decorrer da semana a gente fala bastante sobre essas questões. Agora eu quero falar justamente sobre Gustavo Prado, que retoma, o seu protagonismo, por que não, no Internacional. Ele que foi um dos destaques da seleção brasileira sub-20 que conquistou o Sul-Americano lá na Venezuela e chega quinta-feira a Porto Alegre para ser uma alternativa para o técnico Roger Machado, visando as semifinais do campeonato estadual. O Gustavo Prado, desde a primeira partida, desde o primeiro jogo que ele disputou lá na Venezuela, ele foi observado pelo Porto de Portugal. Um dos olheiros da equipe europeia esteve acompanhando a competição na Venezuela e com certeza deve ter gostado do que viu do Gustavo Prado, ele que foi um dos destaques da equipe. Em 7 partidas que disputou, ele foi titular em 6. Então é um jogador que teve grande participação durante a campanha da seleção brasileira na conquista do título sul-americano, 13ª vez que a seleção brasileira acabou conquistando esse título. Importante sobre isso, o Gustavo Prado tem contrato com o Internacional até o final de 2028, ou seja, não é uma multa baixa, mas é um jogador que o Internacional pode sim negociar, quem sabe, na janela do meio do ano, já que é a janela mais forte do futebol europeu e a gente sabe como o Porto faz grandes investidas em jovens jogadores, principalmente aqui do mercado sul-americano. Então vamos aguardar para ver a situação do Gustavo Prado, se ele será e quem sabe a próxima joia revelada nas categorias de base do Internacional a ser negociada. Ele foi muito utilizado nas últimas temporadas, principalmente com o técnico Eduardo Cudê e também com o Roger Machado. Deve ganhar oportunidades durante esse primeiro semestre e, por que não, pode ser negociado para o futebol europeu. Então vamos ficar atentos a essa situação do Gustavo Prado. Quem pode não ser mais negociado é Thiago Maia. Essa negociação esfriou. O próprio presidente do Santos, Marcelo Teixeira, e o departamento de futebol santista já deixou de uma certa forma escapar lá na imprensa paulista de que esse negócio está selado, não vai mais acontecer, pelo menos essa é a tendência, essa é a expectativa, já que, de novo, o Santos roeu a corda da negociação. O Inter aceitou os termos, tem o mesmo valor, os 4 milhões para o Flamengo, de euros, mais 2,5 milhões, e o Inter quer esse valor à vista. O Santos, segue naquela situação de tem dinheiro, não tem dinheiro, não quer fazer esse pagamento de 2 milhões de euros, 2,5 milhões de euros à vista, e por isso as tratativas teriam sido encerradas. Por mais que haja um pedido de Neymar na contratação do Thiago Maia, lembrando que os dois foram campeões olímpicos em 2016 com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Então a informação de momento é de que a negociação pode não acontecer mais. Entretanto, essa novela começou lá em janeiro, pessoal? E vocês lembram muito bem que aqui no canal a gente trouxe a palavra do Thiago Maia falando que era jogador do Inter na chegada antes da reapresentação,
mas mesmo assim o Inter acabou divulgando recentemente uma nota de um avanço nas negociações. Enfim, tudo pode mudar, a janela vai até o dia 28 de fevereiro, então não dá para cravar que a negociação está selada, né, tá encerrada, apesar do Marcelo Teixeira já ter destacado essa situação lá na imprensa paulista. Vai que chega esse aporte, que chega esse dinheiro, o Neymar quer esse jogador, né, quer jogar com o Thiago Maia no Santos, e tudo isso pode retomar nos próximos dias. Lembrando que temos mais 11 dias de janelas de transferências, tanto para sair daqui para os times brasileiros contratarem atletas aqui internamente, quanto para chegadas de jogadores do futebol europeu. Então vamos ficar atentos também a essa negociação. Outra questão que eu quero falar com vocês, pessoal, é sobre a solução para a lateral direita que o Internacional pode ter encontrado no mercado de transferências. A gente já trabalhou o Facundo Mura, jogador que parecia ter uma negociação bem encaminhada, esse negócio acabou dando uma esfriada, o Inter está procurando um lateral direito em nível de titularidade, desde a lesão do Bruno Gomes, e a insatisfação de William lá no Cruzeiro pode ser uma alternativa, né? Um jogador que foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro na temporada de 2024, tô até com os números dele aqui, eu vou colocar na tela, um post feito pelo SofaScore em fevereiro, né, dos números do William desde o início da temporada de 2024. Vocês já estão vendo aí, ó, desde 2024, né, desde o início da temporada de 2024, o William é o lateral da Série A com mais assistências, participações em gols e grandes chances criadas. Uma temporada absurda do William. No total, então, 64 jogos, 6 gols, 11 assistências, 17 participações em gols, 76 passes decisivos, 13 grandes chances criadas, 338 bolas recuperadas. 338 bolas recuperadas, além de 132 desarmes. Foi uma baita temporada do William, ele foi convocado, foi um dos melhores laterais da temporada, por isso foi convocado para a seleção brasileira. Então, é uma negociação difícil. Por quê? O Cruzeiro, ele não está com uma boa relação com o Inter. O Inter deve valores do Wesley, cerca de 7 milhões de reais é o valor total da negociação, e o Inter ainda não pagou, está devendo uma parcela que já na casa dos 3 milhões, e o Pedro Lourenço, né, que é o executivo lá o presidente, CEO, enfim, né, melhor dizendo, né, o CEO da SAF do Cruzeiro, deixou bem claro que está cobrando esse valor junto ao Inter, e toda entrevista que ele pode, ele fala dessa situação. Então não tem um bom relacionamento entre as duas diretorias, principalmente nesse momento. E o Cruzeiro está supervalorizando os seus jogadores. Fez um alto investimento na janela de transferências, trouxe Gabigol, trouxe Dudu, enfim, trouxe outros nomes, mas principalmente esses dois, onde houve um grande investimento. E por isso, para contratar jogadores, estão pedindo alto. Né? Para liberar jogadores, eles estão pedindo alto, melhor dizendo. O Marlon, por exemplo, era um lateral esquerdo que estava na pauta de muitos clubes do futebol brasileiro, e eles estavam pedindo 4 milhões de euros. E se comparar com o William teve uma temporada muito melhor, né, do que o Marlon. Então a gente já parte desse valor. Segundo o Transfer Market, o William está avaliado aí na casa dos 5 milhões de euros. Fazendo um cálculo aí por cima, tá? Pouco mais, né, de 30 milhões de reais. Deve estar mais por causa dos centavos, né? Mas fazendo uma conta por 6, seriam 30 milhões de reais. Mas deve ser mais do que isso, né, se fosse pelo valor que ele está avaliado. Mas dificilmente o Cruzeiro vai tentar liberar ou vai liberar esse jogador, né, por essa quantia. Talvez eles acabem colocando um valor acima, já que ele tem contrato até o final de 2026. São mais 2 anos de temporada ainda de contrato do William com a equipe do Cruzeiro. Mas seria a solução. O William chega aqui, ele é titular absoluto, inclusive brigaria com o Bruno Gomes, na minha opinião, pela titularidade. Então seria uma negociação que eu gostaria muito de ver concretizada. O William quis retornar quando ele estava se recuperando da lesão do Wolfsburg. Acabou o Inter que não contratou o jogador por conta da lesão. Ele teve uma outra lesão, segundo a informação que vem lá, né, internamente. Então a gente fica aí na expectativa para saber o que vai acontecer, quais serão os próximos passos dessas negociações. O Inter contratou o Mário Fernandes, né, naquela temporada como opção, em 2023. Agora tem a chance aí de, quem sabe, corrigir esse erro de contratar o William, que poderia ter sido um negócio mais barato lá atrás,
mas agora com certeza o Inter vai ter que fazer um bom investimento e eu acho que muda aí o Inter também o nível da sua janela de transferência se conseguir contratar o William, principalmente visando Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão, já que para o Campeonato Gaúcho não dá mais. Então, sobre o William, é isso. É uma negociação difícil e o Inter está de olho, mas principalmente tudo isso ocorre pela insatisfação do William lá no Cruzeiro. O Cruzeiro contratou o Fagner e o Fagner é o titular, então tem essas questões aí pra gente observar. Inclusive a ex-esposa, a ex-namorada dele acabou fazendo um post, né, citando insatisfações e que estava na hora, né, dele ser liberado lá do Cruzeiro, dando indícios que estaria na hora dele ser liberado do Cruzeiro. Para fechar, pessoal, eu quero falar sobre Daniel Nobre Bins. Olha ele de novo, né? O Daniel Nobre Bins, ele concedeu uma entrevista para o Grupo RBS, falou com o Leonardo Oliveira, do Bola nas Costas, da Rádio Atlântida, e ele disse que está muito tranquilo com a arbitragem que ele fez no Clássico Grenal 4-4-4. Disse que ouviu as críticas, disse que está com a mente bem tranquila, porque a comissão concordou em todas as decisões, e a partir de todas as decisões depois do jogo, eles foram observar, e segundo eles, todas as decisões foram corretas, então rebateu aí as críticas feitas pelo Inter, pelo D'Alessandro, o Daniel Nobre Bins, que acha que fez um bom Clássico Grenal 4-4-4. Deixa nos comentários aqui o que tu achou dessa declaração aí do Daniel Nobre Bins, também sobre a possibilidade do retorno do William e se vocês concordam aí, quem sabe, com a possibilidade de liberar o Gustavo Prato. Tá certo, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. É só clicar no botão que tá aqui embaixo, aqui do lado tem os demais conteúdos. Fechou? Valeu!